Olá, caros alunos da nossa disciplina de Diversidade Étnica e Cultural na Medicina. Trago a devolutiva do grupo 1, que ficou por último aqui no envio desses feedbacks, mas enfim, estou enviando tanto a apresentação a partir do trabalho que vocês me enviaram por escrito, e posteriormente uma breve devolutiva comentando o trabalho que vocês realizaram, que realmente foi um trabalho que se enquadrou no que a gente esperava, no que eu pedi para vocês realizarem. Foi uma situação problema que em alguns aspectos se assemelhou ao de um outro grupo, né? Mas com diferenças, né? Como eu vou mencionar posteriormente. Então, vou concluir neste vídeo essas devolutivas de atividade de problematização sobre um tema de extrema relevância, que é preconceito, discriminação e estigma na saúde, no contexto da nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. Então, este tema nos convida a refletir sobre as dinâmicas complexas que envolvem o cuidado em saúde e como questões relacionadas à diversidade afetam diretamente o acesso e a qualidade e a equidade da atenção à saúde dos usuários do nosso sistema de saúde. A medicina é uma ciência, uma técnica, é uma arte que ao longo dos anos tem evoluído de forma extraordinária, proporcionando avanços notáveis no tratamento, no diagnóstico dos agravos à saúde. Mas, em meio a essas conquistas todas, enfrentamos desafios que vão além da ciência, da arte, da técnica. Claro, circunscrevendo mais a questão da arte, né? Da arte na medicina, porque se refere ao humanismo, à competência cultural, à sensibilidade do profissional. Então, um desses desafios é o preconceito e a discriminação, além do estigma, que afetam pacientes com base em fatores identitários que os tornam parte de minorias sociais, que podem ser relacionadas à raça, cor, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, classe socioeconômica e outras características que compõem a diversidade humana. Então, é essencial compreender que essas questões não são apenas morais ou éticas, mas também têm um impacto direto na saúde e no bem-estar dos pacientes. E quando os profissionais de saúde não estão conscientes do preconceito e da discriminação, que estão assim, enraizados na nossa sociedade, que afetam todos e todas indiscriminadamente, inclusive profissionais da saúde. Então, sobretudo quando eles não são formados para abordar essas questões de forma sensível e competente culturalmente. Isso pode ter consequências deletérias, como diagnósticos errôneos, tratamentos inadequados e barreiras ao acesso aos cuidados em saúde. Então, nesta atividade, exploramos
com base nessa técnica de problematização, discutindo a partir, né, de uma situação, problema elaborada pelos próprios alunos, né, em sala de aula, e após essa elaboração, os alunos seguiram uma série de passos, né, da problematização do Arco de Magueiras, né, identificaram pontos-chave daquela situação, uma situação em que envolvesse preconceito, discriminação e estigma na atenção à saúde. E, a partir daí, eles partiram para a teorização, eles não, né, vocês, eu estou trazendo a devolutiva para vocês só, lembrando para que o vídeo acabe contextualizado e também seja útil para alunos de outras turmas assim, que virão. Então, a partir da elaboração da situação problema, vocês elaboraram todo um passo a passo, né, com base no Arco de Magueiras, realizando a teorização, né, depois da definição dos pontos-chave, indo à literatura, buscando autores, buscando estudos teóricos, empíricos, né, reflexivos, que trouxessem subsídios para a sua análise e interpretação da situação colocada. Então, eu vou agora passar para aqui a leitura, mas antes de passar a leitura, vou identificar o grupo, né, o grupo 1, formado por Érica Alves, Érica Esther, Gabriel Amorim, Maria Clara, Maria Júlia e Samuel. Então, a partir de agora, vou apresentar a leitura dessa atividade de problematização, enfocando estigma, preconceito e discriminação na atenção à saúde. Então, eu vou agora passar a palavra aqui a nossa assistente de leitura de trabalhos, para que eu possa repousar, fazer um repouso vocal, principalmente depois, né, do ENIC, esta semana, que foi uma ocasião de muita discussão, apresentação de trabalhos no nosso Centro de Ciências Médicas. Então, eu vou colocar ficar aqui em repouso, ouvindo aqui a nossa assistente, a locutora Alexa, lendo o trabalho que vocês me enviaram aqui por escrito, digitado, e vamos partir agora para essa leitura. Atividade de problematização, estigma, preconceito e discriminação na saúde. Luana Flor é uma mulher negra de 27 anos, transexual, moradora da região periférica da cidade de João Pessoa. Há 7 anos e chega na unidade de pronto atendimento com queixas de fadiga, cansaço e palidez. Logo no cadastro, a atendente a tratou no feminino, mas em diversos momentos errou seu pronome e a tratou no masculino. Sua carteira de identidade conta com o seu nome social, assim como retificação de sexo. Porém, enquanto aguardava o atendimento, percebeu que na sua pulseira havia identificação masculino para o sexo. Ao perceber, foi questionar a atendente sobre o erro na sua identificação. Porém, a atendente disse que não havia erro. Já em situação vulnerável e cansada devido ao seu quadro de saúde,
Luana apenas sentou-se e aguardou o atendimento. Depois de 3 horas de espera, ela foi chamada para a consulta. O médico responsável, Dr. João, perguntou como ela estava, a tratando, da mesma forma, no masculino, sequer chamando-a pelo seu nome. Ao queixar-se dos seus sintomas, o médico perguntou, como principal sugestão de hipótese, se Luana já havia sido testada para o HIV, a qual ela disse que não. Assim, foi providenciado esse teste de maneira rápida na própria unidade. Enquanto aguardava pelo teste, sozinha no corredor, Luana ouviu rumores dos internos que iriam auxiliá-la durante o teste, que não perceberam que ela estava próxima e conseguia escutá-los. Eles, todos homens e mulheres cis, faziam piadas entre eles sobre quem iria atendê-la. O resultado do teste saiu, depois de 30 minutos, tendo dado negativo. Assim, Dr. João pediu um hemograma, verificando-se que a paciente estava, na verdade, com anemia. Luana é então medicada e mandada para casa. Ela não retornou à unidade de saúde posteriormente, pois sentiu-se vulnerável e destratada, e depois de 2 semanas, sua condição de saúde agrava-se ainda mais. Tópicos discursivos e teorização. Microagressões presentes no acolhimento para Richard Parker, autor do artigo Interseções entre estigma, preconceito e discriminação na saúde pública mundial. A discriminação pode ser conceituada como uma resposta prática ao estigma e ao preconceito. O estigma e o preconceito representam, assim, atitudes negativas em relação ao valor de grupos sociais específicos, enquanto que a discriminação é a manifestação comportamental dessas atitudes. De acordo com o relatório de 2021 da Transgender Europe, TGEU, o Brasil é o país líder mundial em transfeminicídio. E é possível observar que a vulnerabilidade social de corpos transfemininos se dá por um conjunto de violências estruturais, que tornam o ato de existir um desafio diário e que, muitas vezes, inicia-se como microagressões. Essas violências podem ser observadas, no caso de Luana Flor, no momento em que ela tem, por diversas vezes, sua identidade de gênero desrespeitada, situação que se agrava porque a paciente já está em um momento vulnerável, não só em decorrência da sua situação de saúde em si, mas também por um sentimento de inferioridade devido à condição médico-paciente, de modo que ela pode sentir, caso argumente com a atendente e com o médico, seu atendimento seja prejudicado. Assim, percebe-se o primeiro ponto-chave na discriminação dessa minoria na saúde: o acolhimento falho. Assim, se já no primeiro momento ela não tem sua identidade respeitada, Luana já torna-se invisibilidade naquele atendimento de saúde, o que dificulta ainda mais o seu cuidado. Discriminação no atendimento em seguida. Luana Flor é novamente discriminada durante a consulta. Em primeiro lugar, seu pronome é sempre desrespeitado pelo médico, mesmo com seus documentos retificados. Esse desrespeito é uma agressão que fere o direito de dignidade humana da paciente e que,
Além de tudo, desempenha um papel fundamental na produção e na reprodução das relações de poder e de controle. O médico, um homem cis, violenta uma paciente transfeminina, colocando-se em um lugar superior. Esse cenário impede a criação de vínculo entre os sujeitos e, logo, fere o acesso à garantia do cuidado. Ademais, quando os internos fazem piadas maldosas com Luana, pode-se pensar que esta é uma reprodução do comportamento do médico preceptor, o que gera um ciclo de violência a ser perpassado. Assim, observa-se que o preconceito e a discriminação nascem de um estigma perpetuado pelos indivíduos, ainda de acordo com Richard Parker. O estigma tem sempre uma história que influencia o momento em que aparece e a forma que assume. Luana Flor é uma mulher sozinha, adoentada, transexual. Naquele momento, além de se preocupar com sua doença, preocupa-se também em proteger-se da discriminação compulsória que está sofrendo. A discriminação e o desrespeito tornam-se, então, uma barreira de acesso ao sistema de saúde, visto que a paciente até será atendida, mas de modo descuidado. Epigenética e questão racial desconsiderada, estigmas presentes. Outro aspecto a ser destacado é a utilização de estigmas direcionados à população trans para embasar o julgamento médico. De modo que a primeira hipótese diagnóstica foi de HIV, uma IST relacionada à atividade sexual indiscriminada. Ao invés de anemia, doença clínica de maior similaridade e influência epigenética para a população negra. Esse julgamento se baseia na associação da população trans com a falta de conhecimento acerca de métodos de prevenção de ISTs e, também, de uma atividade sexual exacerbada. Esse conjunto de microagressões caracteriza a estigmatização e a expõe às barreiras intersubjetivas na relação entre o médico e Luana. Em adicional, é essencial ressaltar que a questão social da paciente não foi tomada como fator de causa para o quadro clínico, como uma alimentação insuficiente e a influência de tratamentos hormonais. O que representa, mais uma vez, o preconceito como uma ideia prevalente e negativa para caracterizar uma minoria social. Nesse contexto, Massinhan et al., 2015, destaca que, no Brasil, a discussão sobre a discriminação na atenção à saúde não pode desconsiderar a relação entre renda, classe social e demais marcadores sociais de desigualdade. Entretanto, o conhecimento acerca da realidade social e os fatores discriminatórios poderiam auxiliar o médico do caso a atingir um raciocínio mais coeso acerca da paciente. Falta de acolhimento psicológico. Outro fator importante no caso de Luana Flor é a falta de acolhimento psicológico no seu atendimento. Além de ser uma mulher negra, transexual e adoentada, ela ainda encontra-se sozinha. Não houve, em nenhum momento, nenhum profissional que se disponibilizasse a ouvir suas queixas. Essa questão foi totalmente negada a Luana, a qual em nenhum momento teve sua subjetividade levada em consideração. Infere-se, então, a falta de equidade em seu tratamento. Apesar de ela ter se consultado
Toda sua trajetória na unidade foi feita de maneira a não considerar quem ela é de fato e quais suas necessidades socioeconômicas, biológicas e específicas. Discriminação e suas consequências. Neste tópico, torna-se interessante citar a teoria do estresse das minorias, Meyers, 2003, que considera que os níveis de estresse vivenciados por pessoas LGBTQIAPN+ não ocorre por elas serem desse grupo, e sim devido ao estigma social associado à orientação sexual. Ou seja, o que tornou Luana Flor vulnerável não foi o fato de ela ser uma mulher trans e negra por si só, mas os estigmas relacionados a ser desses grupos sociais. Dentro disso, sabemos que a discriminação é uma agressão direta, desrespeitosa, que começa a partir da ignorância. Essa ignorância leva a uma cadeia de ação que, no fim, faz com que a discriminação seja a ação baseada no preconceito. Luana é vítima dessa discriminação em diversos momentos do seu atendimento, o qual deveria ter sido integral, equitativo e potencializador, mas acabou por ser preconceituoso, restritivo e invisibilizador. Assim, a paciente, além de não ter tido seu quadro de saúde resolvido, não foi bem orientada e nem estimulada a continuidade do cuidado em saúde. Os resultados em saúde foram, portanto, além do não acolhimento, há também exclusão desse processo. Posto que Luana não pretende retornar e, de forma ainda mais grave, teve seu quadro de saúde piorado, gerando-se um ciclo de agressões que resultaram, no fim, em uma desestruturação de saúde no cuidado das minorias e em uma manutenção do status quo entre aqueles que detêm o poder e os que continuam submetidos a ele. Confirmando a teorização do sociólogo Bourdieu, 1992, o qual discute que o poder é uma forma de construção social voltada para a manutenção dos valores simbólicos do grupo dominante. E esse grupo dominante, dessa forma, não se preocupa em garantir um acesso adequado à saúde para minorias, o que demanda, portanto, uma intervenção do Estado e da própria sociedade como grupo coeso para garantir o direito à vida e à saúde para todos. Hipóteses de solução e aplicação à realidade. Em relação à competência cultural, faz-se necessário não só a instrução de futuros profissionais da saúde quanto a diversidade sociocultural e a postura a ser adotada frente a elas, bem como a instrução de profissionais da ativa acerca deste tópico. Nesse sentido, vale destacar a ideia do sociólogo Jürgen Habermas, visto que ele entende que é preciso discutir e explicar sobre novas realidades sociais para que o corpo social como um todo se adeque a estas. No que tange à realidade médica, é preciso, então, que os profissionais sejam treinados para atender as mais diversas camadas sociais, levando em conta suas particularidades, de modo a respeitá-las e compreender no que elas afetam o processo saúde-doença. Ademais, vale destacar que é preciso dissociar a relação de sexualidade com comorbidades específicas. Em contramão a isso, é preciso analisar cada quadro de saúde de modo a adequar a teorização e o tratamento às especificidades de cada indivíduo.
no panorama apresentado pelo caso clínico. Era preciso levar em conta que se tratava de uma mulher negra periférica que apresentava sintomas de anemia, doença que prevalece na população negra, bem como em populações periféricas. Ou seja, não deveria ter levado em conta a identidade de gênero da paciente, pois isso não se relaciona ao quadro apresentado, o que tira a necessidade de um exame de HIV. Infere-se, então, que ao assumir essa postura, a profissional adotou estigmas relacionados à população transexual e reproduziu preconceitos comuns contra essa minoria. Dentro da aplicação prática para a resolução da problemática de cuidado deficitário para a paciente. A Política Nacional de Saúde Integral para LGBTQIAPN+, surge como resposta prática para a problemática. Ela, criada em 2011, guia as ações e métodos de tratamento e acolhimento dessa população. Desde a melhor forma de investir recursos públicos até a melhor forma de tratá-los, perpassando as situações de respeito à identidade de gênero e nome social. Relações as quais foram motivos de sofrimento psicossocial no contexto do atendimento de Luana. Em resumo, deve-se considerar uma abordagem de direitos humanos para a saúde, com foco tais aspectos. 1. Analisar e desagregar os grupos-alvo, a fim de identificar suas diversas necessidades. 2. Gerar acesso à informação, de modo que o indivíduo possa participar de decisões e decidir sobre sua própria vida. 3. Transparência, para que o cidadão possa entender as situações. 4. Respeitar a interdependência dos direitos, de modo que o direito à saúde depende também do acesso à educação, habitação, nutrição, segurança, etc. Dessa maneira, o fomento à adequação da política para a prática profissional em todos os níveis de atenção e cuidado é essencial para diminuir o sofrimento psíquico da paciente. Até mesmo em contextos mais urgentes e de menor acompanhamento longitudinal, como a atenção secundária, também deve manter o respeito e seguir com maior cuidado nas relações interpessoais. Visto que o cuidado e a promoção de saúde é vista de maneira ampliada e começa desde o acolhimento. E não é restrita apenas ao consultório médico e ao tratamento medicamentoso e baseado em exames e diagnósticos. Então, após a apresentação do trabalho que vocês enviaram, Érica Alves, Érica Esther, Gabriel, Maria Júlia, Maria Clara e Samuel, eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho que realizaram nessa atividade de problematização, analisando uma situação, não é, de preconceito, de estigma e discriminação em relação a uma mulher trans negra, contra uma mulher trans negra. Uma mulher trans e negra, dizendo mais corretamente. Ficou evidente o comprometimento, o engajamento e a profundidade de reflexão que vocês demonstraram ao lidar com um tema tão importante e complexo. A análise que vocês conduziram foi extremamente sensível, perspicaz e eu observei várias camadas de discriminação e marginalização, né, que afetaram a vida
dessa mulher, da situação que vocês elaboraram. E o trabalho que vocês apresentaram, né, que incluiu a interseccionalidade de identidade de gênero trans com o fator étnico-racial. Então, o trabalho que eu acabei de apresentar e que vocês me enviaram não é apenas assim resultado da compreensão do problema que vocês demonstraram, mas também um compromisso, né, em explorar soluções e maneiras de abordar essas questões complexas. Então, eu observei que vocês imprimiram ao seu trabalho sensibilidade cultural e social, né? Ficou evidente que vocês entenderam a importância disso. No contexto, né, na análise de questões do estresse de minoria. Isso é fundamental para criar uma compreensão holística e para evitar a perpetuação de estereótipos. E a abordagem interseccional foi muito bem aplicada, reconhecendo como múltiplas identidades dessa mulher trans e negra afetadas, né, nessa experiência que vocês narraram e analisaram. Então, essa análise aprofundada, eu sei que fortaleceu a compreensão que vocês tiveram do problema. E também a consciência sobre a violência. Então, vocês mostraram reconhecimento da vulnerabilidade dessa mulher à violência, bem como o impacto disso em sua saúde, em seu bem-estar psicológico e físico também. Então, isso vocês destacaram de uma maneira bem compassiva. Eu sugiro que, à medida que avançamos, né, continuemos a explorar soluções práticas e estratégias de intervenção que possam contribuir para uma mudança positiva, né? E isso poderia incluir a promoção, né, de conscientização, a defesa por políticas inclusivas e o desenvolvimento de iniciativas de apoio a pessoas que enfrentam situações semelhantes, né? Isso pode ser feito quando vocês atuam como multiplicadores, né, dessa conscientização e desse engajamento. Então, a atividade realizada foi um passo importante na compreensão do estresse de minoria e como ele afeta a vida das pessoas. Então, novamente, parabéns pelo trabalho. Eu estou ansiosa para ver como vocês tratarão outros temas que eu pretendo propor. Então, eu quero destacar também essa questão eu falei aqui da teoria eu não falei da teoria do estresse de minoria, como eu coloquei aqui, porque já abordei na devolutiva do outro grupo da turma. Então, por isso que eu não vou abordar mais, assim, de forma mais detalhada o estresse de minoria, que também concerne à interpretação que vocês fizeram muito bem da situação, problema que vocês criaram. A interseccionalidade, como eu já disse, né? E aí vocês falaram com muita propriedade, né, sobre o pensamento de Richard Parker, de Pierre Bourdieu e de Junger Habermas, né, filósofos importantes, e vocês aplicaram esse pensamento, não é, à análise e interpretação que vocês fizeram da situação problema. Então, eu queria também destacar que para uma mulher trans, não é, ser tratada como um homem em uma unidade de saúde é uma experiência profundamente desconcertante, não é, desrespeitosa acima de tudo e até mesmo traumática. E isso ocorre porque a identidade de gênero de uma pessoa trans está em desacordo com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Quando uma mulher trans é tratada como um homem em um ambiente de saúde, isso nega, isso invalida seu gênero, sua identidade de gênero, causando uma série de emoções, de reações negativas, né, como desconforto e constrangimento.
incompreensão e não pertencimento, desvalorização e invalidação, porque ser tratado como homem invalida a identidade da mulher trans, e isso pode levar a sentimentos, né, de valorização, de desvalorização, porque suas experiências e sentimentos não são levados a sério ou são considerados menos importantes. Além da ansiedade e medo, né, a expectativa constante de enfrentar a discriminação ou ser tratada de forma restrita, né, que vai gerar ansiedade. E vai, como vocês mostraram também, provocar uma evitação, né, de posteriores buscas, né, de assistência à saúde. E isso impacta na saúde mental, não é? A invalidação da identidade de gênero pode ter um impacto negativo na saúde mental da mulher trans, que aí isso aí vai estar digamos assim, imbricado com a questão, né, da teoria do estresse de minoria. E a frustração, né? É comum que mulheres trans sintam frustração e raiva ao serem tratadas, né, de forma equivocada dessa maneira. E elas têm o direito de serem tratadas com dignidade, com respeito, e quando isso não acontece, é natural que surjam essas emoções negativas. Então, é fundamental que os profissionais de saúde recebam uma formação adequada sobre questões relacionadas à identidade de gênero, para garantir que todas as pessoas, incluindo mulheres trans, sejam tratadas com respeito, com dignidade e com cuidado. Então, o respeito à identidade de gênero não apenas promove a saúde mental, psicoemocional das mulheres trans, mas também contribui para um ambiente de saúde mais inclusivo e compassivo para todos e todas. Bem, eu queria falar aqui da abordagem que vocês mencionaram sobre a abordagem filosófica, né, que vocês fizeram empregando pensamentos, né, desses filósofos. Então, o Pierre Bourdieu, né, contribuiu muito à teoria sociológica, né, especialmente em relação ao conceito de capital cultural e a análise das estruturas sociais. Embora ele não, claro, ele não estudou especificamente, não sobre estresse e minoria, mas seus conceitos e abordagens podem ser aplicados para entender a dinâmica do estresse e minoria, como vocês fizeram muito bem. E vocês falaram, né, do capital cultural e estigma, né, porque Bourdieu argumentou que o capital cultural, que inclui conhecimentos, habilidades, práticas culturais, desempenham um papel na estratificação social. Então, ao analisar o estresse em minoria, vocês consideraram como estigma associado à identidade de minoria relacionada ao acesso de um serviço de saúde e o atendimento discriminatório, né, pode ter comprometido de forma extremamente deletéria, né, a saúde dela e também a sua até o seu acesso posterior ao serviço de saúde, né? Então foi muito interessante o que vocês falaram. Vocês não falaram do hábitos, não é? Mas assim estava ali no contexto do que vocês mencionaram, porque o hábitos, né, se referindo a um conjunto, né, de disposições internalizadas que orientam as ações e escolhas do indivíduo. Então, vocês acabaram falando sobre o hábitos também. E no contexto do estigma, do estresse de minoria e da discriminação, né, esse conjunto, né, de problemas pode moldar o hábito das pessoas pertencentes a minorias, conduzindo a estratégias de enfrentamento específicas ou ao desenvolvimento de problemas de saúde mental, né, como até a própria homofobia internalizada, né, o autoestigma também. E a questão da reprodução social, que vocês colocaram isso explicitamente muito bem, né, porque Bourdieu argumentou que as estruturas
sociais tendem a se reproduzir, e isso perpetuando desigualdades, como vocês mesmos referiram, né? Então, no contexto do estresse minoria, isso se aplicou muito bem para entender como o estigma e a discriminação são reproduzidos em várias instituições e contextos sociais, incluindo o sistema de saúde, né? Então, a falta de sensibilidade e conhecimento sobre as necessidades das minorias pode realmente perpetuar esse estresse e perpetuar a desigualdade. Então, muito bem, foi excelente, né? Em relação a Younger Habermas, né, que é tão conhecido por seu trabalho em teoria crítica e comunicação, né, também foi muito bem escolhido esse referencial teórico. Embora, claro, como Bourdieu, ele não tenha desenvolvido uma teoria específica sobre o estresse em minoria, mas o seu pensamento pode muito bem ser aplicado para compreender e abordar questões relacionadas ao estresse de minoria de várias maneiras, né? Em relação à importância da esfera pública como espaço de debate e discussão, em que os cidadãos podem expressar suas preocupações, né, e suas buscas de reconhecimento, né? Então, também a questão da comunicação e diálogo, né, quando Habermas valoriza a comunicação como meio de resolução de problemas, né, e a aplicação desse conceito ao estresse de minoria envolve, claro, a promoção de diálogo aberto e inclusivo sobre questões relacionadas à identidade de minorias, né? E a questão da ética do discurso, né? Habermas desenvolveu aquela ideia de uma ética do discurso e se enfatiza a importância de princípios éticos, né, que são universalmente válidos, né? E pode-se argumentar que o tratamento igualitário e equânime, né, o respeito à diversidade são princípios éticos que devem ser promovidos para mitigar o estresse causado pelo preconceito e pela pela estigmatização, né? E também eu lembrei que Habermas também enfatiza a importância do pluralismo e também do reconhecimento da diversidade na sociedade, né? Então, essa perspectiva em relação ao estresse de minoria significa valorizar a diversidade de identidades e experiências e considerar a riqueza que ela traz à sociedade em vez de se ver, não é? de ver essa diversidade como uma fonte de estresse. Então, muito bem, foi também muito bem colocado. E também a interseccionalidade que eu pontuei aqui, a intersexualidade, né, que é a maneira como múltiplas identidades, né, e categorias sociais se sobrepõem e interagem para moldar as experiências, os desafios que as pessoas enfrentam. Então, quando consideramos a interseccionalidade entre o fator étnico-racial, né, no caso ser negra, e a discriminação em relação à identidade de gênero, né, por ser uma mulher trans, é importante reconhecer que essas duas identidades elas se combinam e criam uma experiência que é, digamos assim, multiplicadora, né, do sentimento negativo de estigmatização. Então, primeiramente, uma mulher trans e negra, ela tem que enfrentar não apenas a discriminação baseada na identidade de gênero, mas também a discriminação racial. Então, isso são preconceitos, estereótipos, estigmas associados a esses dois fatores identitários, né? E essa multiplicação, né, dos efeitos negativos dessa discriminação, ela vai causar mais efeitos deletérios, né, do que se não houvesse interseccionalidade. Então, a própria violência dessa interseccionalidade, né, aumenta o risco muito maior, né, o risco, né, de adoecimento para essas pacientes, para essas mulheres. Então, a marginalização dupla, né, porque ela, a mulher trans e negra, ela pode se sentir, digamos assim, desempoderada de duas formas, de duas maneiras, né?
Então, apesar desses desafios, é importante reconhecer também a resiliência e o empoderamento dessas mulheres trans, né? E nessa situação particular que vocês elaboraram, uma mulher trans e negra, né? E essa resiliência faz com que muitas dessas mulheres elas passem a ser defensoras ativas dos direitos das minorias, né? E acabam sendo ativistas, né, desafiando estereótipos para combater a discriminação. Então, muito bem, eu quero finalizar aqui essa devolutiva e, assim, muito gratificada, né, pela dedicação, comprometimento que vocês tiveram no desenvolvimento dessa atividade de problematização. Então, a nota de vocês foi a máxima, né, e parabéns mais uma vez pelo desempenho nesse trabalho.